Bom dia, meu povo. Vamos dando início a mais um dia para a nossa missão no Rio Iaco nesse ano de 2023. Então, hoje, quarta-feira, passamos a noite aqui na comunidade do 7 de setembro, onde celebramos a missa de ontem, né? Dormimos aqui na igrejinha. Aqui dormimos eu e o Raimundo, minha rede ali montada ainda, também a rede dele ali no fundo. Dormimos eu e o Raimundo aqui na igrejinha do 7 de setembro. As irmãs dormiram ali na casa do Flávio, que é um pouco mais à frente, aqui do lado praticamente. E agora de manhã então, tomarmos o nosso café e depois seguirmos aí para a próxima comunidade, que é a comunidade da Alegria, onde nós vamos ter a missa da manhã e depois à tardinha, às 3 horas da tarde, temos a missa também lá no São José do Pancha, como é conhecido por aqui. Então hoje iniciamos esse dia já descansados, com essas duas missas, essa missa logo pela manhã. Queremos sempre pedir a graça, a bênção de Deus por nós e que você possa nos acompanhar, com esse pequeno diário da missão que nós costumamos fazer sempre. Então, muito bom dia a todos e que tenhamos um ótimo dia nesta quarta-feira, então, dia 15 de março. Chegamos aqui na comunidade da Alegria, agora são 9h18, daqui a pouquinho às 9h30 desse dia 15 nós vamos estar fazendo a Santa Missa. Então temos aí essa bela imagem sempre do Rio Iaco, numa curva. Aqui é muito bonito, pena que o porto, como sempre, é muito alto, Mas já temos aí o povo que alguns já chegaram, estão ali ensaiando, outros ainda vêm chegando. Então temos já o nosso povo para que a gente possa aqui participar da Santa Missa na comunidade da Alegria, igrejinha São Sebastião, A gente sempre vem aqui todos os anos celebrar com eles a Santa Missa. E depois, vamos fazer aí alguns registros também do nosso serviço religioso da Santa Missa. E à tarde a gente continua, como eu dizia, indo lá pro São José do Pancha. Aí vem um pessoal chegando já para a Santa Missa. Aqui os barcos são como os carros e as motos são como jet ski, como diz aquela propaganda, O povo tudo chega no barco. E vamos dar continuidade a mais esse dia de missão. A pedido da irmã Olindina, que segundo ela eu nunca filmei esse caminho. Todo vídeo que a gente vem aqui na Mariomba eu filmo esse caminho, mas ela disse que nunca viu. Então a pedido dela, esse aqui é um dos trechos do caminho que a gente faz, para poder chegar lá na beira do rio. E também tá almoçando aqui sempre que a gente passa por aqui, às vezes também dormindo. Então tem a pontezinha que a gente acabou de passar. E agora esse belo caminho para subir, que a gente vai subindo aí com calma, com paciência e chega lá em cima com certeza. Tá aqui, ó, Mônica, na boa. Na boa. Então devagar e no passo, despacio. Ei, Mônica, acabamos de passar pelos cajá. Oh, meu Deus. É aqui a varação? Aqui
tem uma varação. É, mas lá na frente a varação. Fica mais longe? O arrudeio, vai, fica mais longe. Devagar, vai. Olha teus passos. Teus passos nos meus passos. Deixa a mochila fazer isso. A única coisa ruim desse vídeo é que vai aparecer esse boné do Flamengo o tempo todo. Virado pra trás. E a estrela da sua? Não, isso. Ok. Rapaz, e ir filmando e cuidando da lama. Minha nossa. De repente ficou escuro. Tá vendo? Barulhinho? Isso é chuva já. Todo essa. Nossa. Pegou. O Raimundo também fica levando a freira arrastada praticamente. Zigue-zague. Saímos da mata, irmã Mônica. Agora já dá pra enxergar. Eu só dei uma torcida no punho da boneca, ele já. Muito bem, agora chegar no barco. Falta pouco. Agradecer nossos amigos aqui da Mariomba, que ajudam a soltar o barco. Ajuda a não cair. O rabo tá encalhado, mas nós vamos já desencalhar. Alô aí pra galera. Obrigada. Obrigada. Debaixo de chuva, mas chegamos na próxima comunidade aqui no São José do Pancha. O negócio agora é decidir se nós vamos se molhar aqui na Voadeira ou se nós vamos se molhar indo lá para casa do Pancha. Mas a chuva nos achou no meio do caminho, né? Pode ver aí, eu acho que o telefone vai dar para mostrar um pouquinho da chuva. Se o telefone não mostrar, meu óculos mostra bem mostradinho que tá tudo cheio d'água. E agora tem que subir e se molhar para daqui a pouco rezar a missa. Atolar o padre. Operação Resgate. Eu vou torcer o pé. Primeiro eu tenho que tirar esse pé de dentro do dedo. Peraí. Pra lá, ó. Não, tu sai Não, daí. eu não vou receber, vai? Pronto. Pera, aqui ó. Não, me... Ah, vai atolar outro. Mas como é que eu volto que o pé tá enterrado? Eu vou torcer o pé. Me dá uma tábua daquela pra pôr aqui. Isso, mas você apoia na tábua e sobe. Pelo amor de Deus. Eu filmei, hein? A freira tentando matar o padre. Melhor tá bom, não? O tênis ficou. Vai. Agora. Minha nossa. É uma reza. Eu vou de meio agora. Não ri, não. Tem mais nenhuma tábua pra ali, não. Tem não. Achou um tatu, hein? É, eu vou ter que ir de meio igual. É melhor descalço, porque aí faz que nem o pessoal. Joga. Dá pra pôr não aí? Rapaz, a meia tem que tirar, mas melhor eu ir descalço mesmo. Então é. Pra onde é que tem que ir? Pra lá. Não, se já tá aí, vamos... Dá um passo nessa tábua aí, ó. Vai não? Dá um passo.
É lá, é. Não tem mais nenhum sábado. Vamos mirar aqui. Pega aquela lá de trás, Rai, e coloca ela no meio. Calma aí que eu vou buscar. Agora só pisa lá e é duro. Aonde que é duro? Aí passa. Aí em cima, um passo grande. Esta tarde, a Santa Missa, aqui nessa comunidade do São José, também conhecida como São José do Pancha. E se tivéssemos só a celebração da Santa Missa, já estaríamos completos, porque a missa é o centro da vida de fé do católico. A missa é a fonte da onde a gente se alimenta e é o ato de culto mais alto que a gente pode prestar a Deus. Por isso que todo cristão, todo católico é chamado a participar da missa sempre que possível. E quando a gente está distante, pelo menos uma vez no ano. E é por isso que também se chama desobriga a missão que nós fazemos, porque tira esta obrigação da missa, do batizado, da confissão, entre tantas outras obrigações que nós temos, para que possamos dizer que somos verdadeiros católicos. Mas hoje nós temos outro motivo de alegria, que é o batizado dessas duas crianças que acontece aqui também nesta comunidade. E eu gostaria com vocês de me deter um pouquinho mais sobre o batismo, porque às vezes a gente enche de coisa ao redor do batismo e se esquece daquilo que é o essencial. E aí eu começo perguntando qual é a nossa motivação para que a gente procure o batismo. Por que nós procuramos o batismo? Se a gente for perguntar aí pro povão, vai sair muita coisa, né? Ah, porque não presta ter criança batizada na mata, sem ser batizada na mata, porque senão o caboquinho da mata carrega. Eu já ouvi isso, não sei se vocês já ouviram. Não, tem que batizar porque não presta ter criança sem batizar, porque senão pega quebranto. Também já ouvi isso. E aí a gente vai criando essas historinhas, que a gente chama de superstições, ao redor do batismo e esquece daquilo que é o essencial. Por que a gente pede o batismo? Porque a gente acredita que Cristo é o nosso Salvador. É por isso e nada mais que a gente pede o batismo. É sinal da nossa fé em Cristo como nosso Salvador. E ali, quando a gente pede o batismo, então, quando é criança, até os 7 anos são os pais e os padrinhos. Quando já é acima dos 7 anos, que é considerado adulto na fé, é ele mesmo que pede o batismo, pede para isso, para poder demonstrar a sua fé em Cristo como nosso Salvador. E aí, é claro, também, né, uma outra desculpinha só para a gente colocar, que às vezes a gente ouve do pessoal, é vamos batizar, que é para depois, quando tiver já todo mundo do velhinho, poder se aposentar, porque daí vai aposentar pela zona rural. Tirem isso da cabeça de vocês. Batismo nós pedimos porque acreditamos que Cristo é nosso Salvador, porque acreditamos que Ele é o Senhor de nossas vidas. E ali, é claro, o batismo ele traz algumas coisas para a nossa vida e para a vida da criança. Quando eu fazia as perguntas ali no início, na segunda pergunta, primeiro eu perguntava o que vocês pediam, né, para as crianças. Depois, na segunda pergunta, eu dizia, olha, pelo batismo essas crianças vão fazer parte da igreja. E aí eu pergunto, qual igreja? Estão recebendo o batismo na igreja católica, não é? Então, pelo batismo, fazem parte de qual igreja? Da igreja católica. Então, a partir do momento que essas duas crianças receberão o batismo, elas serão membros da igreja católica. Se a gente quiser falar o nome todo, apostólica romana. Igreja católica que aqui nessa região se reúne como paróquia Nossa Senhora da Conceição, comunidade São José. Então, por isso que a comunidade ela é importante na vida da igreja. Então, o batismo nos torna pertencentes à igreja. A igreja católica, não outra. Então, se a gente professa outra fé, se a gente frequenta outra igreja, não tem sentido
pedir o batismo na Igreja Católica, porque é algo próprio nosso. E uma vez que você recebe o batismo, torna-se membro desta igreja. Como comunidade de São José, que deve reunir-se, deve celebrar a palavra. Se não tiver quem celebra a palavra, deve pelo menos rezar o texto. E deve principalmente testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Aí nós dizíamos então, a criança vai fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé? E nós respondíamos sim. Observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus. Ou seja, nós nos comprometíamos a dar o bom exemplo de Cristo. Para que através do nosso exemplo essas crianças possam, dia a dia, crescer no conhecimento de Cristo e crescer no conhecimento da nossa fé. Porque vai se dar, como eu dizia anteriormente, através do nosso batismo, através da nossa vida em comunidade. O batismo, ele nos faz ainda filhos de Deus, a chamada filiação adotiva de Deus. Aí vocês poderiam nos dizer, mas todos nós somos filhos de Deus, realmente. Só que a nossa filiação de Deus, a nossa filiação divina foi rompida com o pecado. E aí o batismo nos purifica do pecado. E nos lavando, nos purificando do pecado, faz com que mais uma vez nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus. Então o batismo nos faz membros da igreja, o batismo também nos faz filhos de Deus. E qual é a graça que o batismo traz na nossa vida? Porque todo sacramento traz uma graça. A graça o quê? É a ação de Deus através daquele sacramento. Sacramento da Eucaristia, que é o da missa que nós estamos celebrando. Qual a graça que a gente poderia dizer que acontece no sacramento da Eucaristia? Deus que se doa mais uma vez a nós, através das espécies do pão e do vinho, que pela oração do sacerdote e a invocação do Espírito Santo são corpo e sangue de Cristo. Pelo batismo, a graça do batismo é justamente para que nós sejamos lavados, sejamos purificados do pecado original. Aqui não vamos nem entrar ainda no mérito do pecado original, porque levaríamos um bom tempo para explicar. Mas é esta a graça. Ela nos purifica do pecado original. Mas o batismo, ele acontece uma vez só, na vida da criança. No entanto, a graça que o batismo traz tem que nos acompanhar pelo resto das nossas vidas. O que é essa graça, então, que tem que nos acompanhar para o resto das nossas vidas? Isso mesmo que nós dizíamos. Pelo batismo, nós seremos convidados a morrer com Cristo para o pecado e ressurgimos com Cristo para uma vida nova, uma vida guiada pelo Evangelho, uma vida guiada pela Palavra de Deus. Então, todos nós que aqui estamos, que somos batizados, somos chamados a fazer isso no nosso dia a dia, a deixarmos de lado aquilo que é pecado. E para a gente entender o que é pecado é muito simples. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é pecado. E aquilo que nos aproxima de Deus é aquilo que nós devemos buscar. Então, dia a dia nós somos chamados a renunciar ao pecado, a deixar de lado o pecado para nos aproximarmos de Cristo, para nos aproximarmos da sua palavra, do seu Evangelho. E quando nós assim o fizermos, nós estaremos verdadeiramente vivendo a graça que recebemos no nosso batismo. Estaremos vivendo verdadeiramente esse convite que o batismo faz a todos nós, para que morramos ao pecado, para que deixemos de lado o pecado e assumamos esta vida que nos é apontada pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela própria pessoa de Jesus Cristo. E quando nós falávamos que vocês devem ajudar essas crianças a crescer na fé, é justamente vivendo isso que o batismo nos convida. Ou seja, dando o testemunho de que é possível renunciar ao pecado, renunciar ao mal, renunciar àquilo que nos afasta de Deus, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus e buscarmos a sua salvação. Então que nós possamos sempre no nosso dia a dia procurarmos viver aquilo que o batismo realiza em nós. Que possamos com Cristo morrer para o pecado
e com Cristo ressurgir para uma vida nova, transformada, renovada pela Palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. E ao mesmo tempo que sejamos exemplo na vida dessas crianças, para que elas também possam crescer na fé e possam viver a graça que o batismo nos dá. Concluímos mais um dia de missão aqui no Rio Iaco, nesse ano de 2023. Como já mencionado hoje, celebramos de manhã na Comunidade da Alegria, comunidade religiosa São Sebastião, e concluímos agora à tarde, às 3 horas, com a missa e 2 batizados aqui na comunidade do São José, também conhecido como São José do Pancha, que é um dos moradores tradicionais aqui desse local. Agora, aqui no Pancha mesmo, nós vamos passar a noite, tomar o nosso banho, repousar, descansar, para amanhã retomarmos nossas atividades, que amanhã temos mais 2 celebrações. Então agradecemos a todos que nos acompanharam, continuem nos acompanhando e que tenhamos todos um ótimo descanso.